Quando você acha que está tudo indo bem, que mesmo aos trancos e barrancos o governo Bolsonaro tem conseguido aí reestruturar o Estado brasileiro, fazer reformas importantes para poder tirar o país do atraso que a nossa péssima Constituição, né, nos colocou desde 1988, com 30 anos aí de social-democracia, de socialismo e de estagnação em todos os níveis, eis que surge um grupo de iluminados para poderem colocar tudo abaixo. É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo, mas antes, sem esquecer de lembrar do curso Resgatando as Dimensões Básicas da Leitura, de Caio Peroso, do Instituto Borborema, que só vai estar disponível até o final dessa semana. O curso custa apenas R$ 97,00, ele está fixado aqui embaixo nos comentários, link na descrição e nos comentários. Coloquei a entrevista do Caio Peroso aqui no canal, assista lá para vocês entenderem a proposta do curso, é fundamental. Eu ainda vou fazer uma análise pessoal, eu também estou fazendo esse curso e vou trazer aqui para vocês. Então não percam essa oportunidade e dentro do curso terá as lives lá do Flávio Morsten, do Rafael Nogueira. Então não perca essa oportunidade por apenas R$ 97,00, só vai até o final dessa semana. Meus amigos, Rodrigo Maia, né, o nosso primeiro-ministro fake, o nosso primeiro-ministro de Sorocaba, está perturbando o governo Bolsonaro há muito tempo, isso não é novidade nenhuma para ninguém, e tudo isso por conta do novo método de governar. O presidente Jair Bolsonaro foi muito claro na época da sua campanha que ele não iria fazer presidencialismo de coalizão. Que diabos é presidencialismo de coalizão? Você me pergunta. Presidencialismo de coalizão é um dos efeitos colaterais que a nossa Constituição de 1988 nos proporcionou ao longo desses últimos 30 anos. Então, o presidente da República, né, que foi travado de todas as formas por essa Constituição terrível, ele, para governar, para ele conseguir avançar com a sua agenda de governo, ele tinha que distribuir cargos, ele tinha que colocar partidos, distribuir os ministérios através de partidos, ele nunca podia fazer um ministério técnico, e o Bolsonaro foi contra tudo isso, né, e paga um preço, né? Muitas das reformas que o Bolsonaro quer fazer, muitos projetos de lei, demoram por conta do Bolsonaro não ter o controle do Congresso. E ele não tem esse controle justamente porque ele não distribuiu esses cargos com os partidos. Então, muitos que falam da porcaria do acordão e essas loucuras aí que aparecem, né, se o Bolsonaro tivesse feito um acordão, as coisas estariam andando muito mais rápido. Então, o que acontece com esse modelo de governo? Acontece que o Rodrigo Maia, né, como presidente da Câmara, que tem muito poder dentro dessa nova forma de governar, e o presidente do Congresso, que é o Davi Alcolumbre, e o presidente do Senado, eles vão avançando com a agenda legislativa sem interferência do governo federal. E isso, por um lado, é bom, é saudável para a nossa democracia, para o nosso sistema republicano, é o que está aí, mas é péssimo para os interesses da sociedade que votou majoritariamente no presidente Jair Bolsonaro. E como isso é transmitido, né, no dia a dia, como isso afeta diretamente a gente? Bem, como o projeto de lei, na verdade não é nem projeto de lei, é aí que está o nível de gravidade, pelo amor de Deus, e esse vídeo é um alerta importante para que as pessoas fiquem atentas a isso, porque estamos falando aí de PEC 410, estamos falando de prisão em segunda instância, que é a PEC 410, estamos falando de COAF lá sendo julgado no STF, e essas coisas passam batido, gente, mas isso aqui vai afetar a nossa vida tremendamente, então precisamos ficar alerta quanto a isso, não deixar essa loucura ir para frente. O Rodrigo Maia quer fazer uma reforma, ele quer fazer uma reforma social para diminuir as desigualdades do Brasil, que segundo ele, né, vem aí há 30 anos assolando o país. O país é um concentrador de renda, são palavras do Rodrigo Maia. E para isso é necessário o Estado interferir na renda, no dia a dia, né, interferir na vida das pessoas, para poder adequar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento social. Bem, o que eu estou falando aqui é basicamente o pilar da social-democracia. Social-democracia é o tal centro, né? Aquele centro-esquerda que não quer igualar todo mundo, igualar todos os meios de produção, mas ele quer igualar a sociedade. E é justamente esse o discurso do Rodrigo Maia. E dentro do pacotão que vem aí, né, está inclusive colocar o Bolsa Família na Constituição Federal. Qual é a gravidade disso? Por que isso é tão urgente, isso é tão sério?
Estamos falando de uma luta, de uma verdadeira saga para fazer uma PEC da reforma da Previdência, porque esses inteligentes de 1988 colocaram a Previdência Social no texto da Constituição. E o que isso afeta? Para você mudar qualquer coisa na Previdência Social, você precisa de uma emenda constitucional. E é esse parto que nós vimos aí atrasando o país inteiro em um ano, né? Então, essa gravidade. Imagine se colocar agora o Bolsa Família na Constituição. O que nós teremos a partir de agora é o Bolsa Família inalterado, e para toda vez que você for mudar qualquer coisinha no Bolsa Família, que é um programa social suplementar de renda, você simplesmente vai ter que fazer uma PEC, você vai ter que mover, né, o Congresso inteiro ali, 308 votos na Câmara dos Deputados, e toda essa loucura. A gente está falando de uma Constituição que atrasa a nossa sociedade simplesmente porque é uma Constituição que dá direitos, mas ela não limita o Estado. Ela cria um Estado inchado, um Estado grande. E a sociedade, majoritariamente, colocou o presidente Jair Bolsonaro na presidência da República para promover um governo que vá contra essa concentração de poder nas mãos do Estado. E é justamente isso que o presidente Bolsonaro tem feito, tanto através do programa de governo, tanto sobre os ministérios técnicos e as reformas estruturantes do governo. Quando surge um grupo parlamentar, e essa frente parlamentar aí possui o entusiasmo do Rodrigo Maia, uma frente parlamentar que conta, né, com o João Campos, filho do Eduardo Campos, aquele do Partido Socialista, Tabata Amaral, do PDT, a renegada do PDT, mas a queridinha do PSDB, e tantos outros aí. Esses grupos, eles simplesmente criam um grande problema para a nossa sociedade. Eles não querem simplesmente que o crescimento econômico do Brasil, que vai acontecer, inclusive a própria esquerda sabe disso, vai no site do 247, vai lá no Causa Operária, você vai ficar doido, né? Esses caras estão desesperados porque sabem que o governo vai dar certo. As reformas corretas na economia, as reformas estruturantes estão sendo feitas e elas serão concluídas. E isso, naturalmente, vai dificultar o retorno da esquerda. Então, o que eu faço para prevenir e dar um fôlego para a esquerda durante esse meio tempo? Simplesmente eu pego sociais-democratas, né, esquerdistas moderadinhos, e coloco ali um pacote social para diminuir a desigualdade social. Gente, desigualdade social não é o problema de uma sociedade. O problema de uma sociedade simplesmente é a pobreza. O pobre, o cara que não tem o que comer, o cara que não tem como se sustentar, esse cara tem um problema sério na vida dele. Não é porque o Bill Gates possui aí bilhões de reais e eu sou da classe média e tenho uma vida média, quando tenho um carro, uma casa, que eu vou ficar... que eu vou sofrer por isso. Não, né? Não é porque o velho da van tem bilhões de reais, tem um jatinho e eu não tenho, mas eu consigo colocar meus filhos no colégio, eu consigo ter um plano de saúde, que eu vou morrer por causa disso. Então o problema não é a desigualdade social. A desigualdade social, ela faz parte do capitalismo. O problema é a pobreza crônica. Essa pobreza é que afeta a nossa sociedade. E não é atacando a desigualdade social, e sim o que faz aparecer a pobreza, né, os sintomas da pobreza, que é justamente a regulação do Estado em muitos campos, que vai impedir essa sociedade de avançar. Então, o que esses caras estão criando é simplesmente mais regulamentações, mais jabutis para serem enfiados na nossa Constituição e atrasar o Estado brasileiro, que já está muito atrasado. Somos o pior, né, um dos piores aí dos países em desenvolvimento em termos de liberdade econômica. Vem o Bolsonaro, faz a MP da liberdade econômica, e vem agora o Rodrigo Maia com esses projetos sociais para diminuir a desigualdade. É tudo balela. E como é que eu faço? Como é que eu paro essa loucura do Maia? Bem, primeiramente é alertando as pessoas sobre o que está sendo feito. Essa frente parlamentar, ela está fazendo o jogo democrático. Eles têm uma agenda, eles têm uma pauta e querem avançar com essas reformas. O que precisamos fazer é simplesmente usar os deputados que estão aí do lado da direita e impedir de todas as formas que isso avance dentro do Congresso Nacional e viabilize, pressione os deputados, os parlamentares
que você votou ou que estão do lado do governo para impedir essas reformas de toda forma. Isso é muito grave. E depois da porcaria feita, né, e para reverter isso é uma tragédia. Vide aí a reforma da Previdência. Então, não podemos enfiar mais coisas no texto constitucional. Não é à toa que o Rodrigo Maia não gostou da ideia maluca do Davi Alcolumbre de fazer uma nova constituinte. Claro que não, a gente faz umas PECs aqui e enfia um monte de jabuti social-democrata nisso. Gente, isso atrasa demais a nossa sociedade. Né? Esses sociais-democratas eles só se preocupam com desigualdade de renda. É a ideologia da inveja. Ah, o outro é muito rico, tem muito. Então, eu preciso tirar um pouco desse que tem muito. O problema não é o cara que está pobre, não é o meio termo. O problema é o cara que tem muito. Então, isso precisa parar. Não podemos dar voz para essa gente, não podemos deixar esses caras avançarem com isso. Toda vez que o governo, né, tenta avançar com uma legislação, por exemplo, de porte de armas, inclusive... Entrevista do Benê Barbosa aqui no canal, em breve, se inscreva no canal e não perca essa entrevista fantástica que o Benê Barbosa concedeu aqui para o Vista Pátria. Toda vez que tenta avançar com uma pauta de armas, os deputados se mobilizam nas comissões, frente disso, frente daquilo, e os caras vão lá, desidrata todo o texto e sai uma porcaria. Então, vamos fazer um grande mutirão agora e atacar esse pacote do Maia. Não vamos deixar essa loucura social-democrata avançar em um tempo de governo de direita. Isso vai ter um efeito catastrófico no Estado brasileiro. Não podemos, simplesmente depois de sair de uma reforma tributária, de uma reforma econômica, uma reforma previdenciária, enfiar essas porcarias dentro da Constituição, que já é horrível, estão tentando piorar. Então, por favor, gente, cobre os nossos deputados, fiquem em alerta, entendam esse pacote do Maia. É muito importante que você entenda o que ele está querendo fazer para poder justamente ir contra, tá? Eu vou até ler aqui um pouquinho para vocês as palavras do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia destacou que as reformas econômicas no país precisam ter um viés social para que haja mais contribuição dos que possuem mais renda, tirar dos ricos. Então, isso é a mentalidade socialista um pouquinho com plumas, perfumada. Então, as pessoas que possuem mais renda. Segundo ele, a Câmara já deve dar o início aos debates sobre o tema com a criação de comissões especiais. Então, ele vai criar essas comissões. Tem que partir para cima. Os deputados aí, o Aliança, o PSL, o Novo, seja lá quem for, encham de deputados aqui da base governista dentro dessas comissões. Vamos atrasar tudo na vida desses caras. O Brasil ao longo, abre aspas para o Maia de novo, o Brasil ao longo dos últimos 30 anos construiu um estado de concentração de renda, como se isso fosse um problema, nas mãos de poucos, em detrimento da maioria da sociedade. A maioria da sociedade está na classe média, Rodrigo Maia. Não faça populismo para ganhar voto. Entre as proposições a serem apresentadas está a inclusão do Bolsa Família na Constituição Federal. Também será apresentado um projeto de lei para criar um benefício específico voltado à primeira infância. Gente, um benefício para a primeira infância, que vai ajudar aqui 3,2 milhões de crianças. Isso pode ser feito por projeto de lei, por leis complementares. Tá? O problema não é esse. Se a gente acha que em um determinado momento tem que fazer algum programa, né, como está tendo, inclusive, agora o governo Bolsonaro lançou o programa para as crianças com problema de formação no cérebro, né, por causa da microcefalia, que faça isso por projeto de lei. Caso isso lá na frente precisa ser revertido, a gente vota e reverte a lei. O que não dá é para enfiar isso dentro da estrutura do Estado, através da Constituição. Entenderam? Se é necessário alguma ação social, alguma ação pontual do governo, que isso não vire uma emenda constitucional. É basicamente isso que eu peço a atenção de vocês. Então, meus amigos, o vídeo já ficou grande demais. Compartilhe esse vídeo. Mais tarde tem live aqui no canal para a gente falar aí de CCJ, falar da fake news, que a Joyce não vai mais, falar do Toffoli e o COAF. Então se inscreva, live hoje mais tarde aqui no canal para a gente debater esses assuntos do dia com vocês e entrevista do Benê Barbosa ainda hoje aqui no canal. Até a próxima, tchau, tchau, forte abraço a todos.